Crianças pequenas me encurralaram vindo na minha direção. Meu coração estava pulando de horror. Eu gritei e tentei detê-las, mas eles estavam se aproximando cada vez mais, prontos para me partir ao meio. Eu não conseguia acreditar que minhas criaturas se voltaram contra mim. O dia em que tudo começou passou diante dos meus olhos. Acordei de péssimo humor, desejando que a noite chegasse o mais rápido possível. Hoje era o dia dos pais na faculdade. Os pais iriam com todos os alunos. Eu não conseguia suportar a ideia. Para todos, este dia era um dia especial, mas para mim era um tormento. E tudo porque eu era órfã. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 6 anos. Eu sobrevivi, milagrosamente. Mas daquele dia em diante, minha vida se transformou em um amontoado sem brilho. Acabei em um orfanato. Desde o primeiro dia, sonhava em sair de lá. Meus pais verdadeiros eram cientistas e muitas vezes, durante o jantar, eles tinham fervorosas discussões sobre várias teorias científicas. Eu participava com eles. Naqueles momentos, eu era a criança mais feliz do mundo. Mas então, em um instante, tudo se foi. Não conseguia esquecer meus pais, mas esperava poder encontrar uma nova família amorosa. Logo um casal decidiu me adotar. Não consegui dormir por causa da espera do encontro. A familiaridade ocorreu perfeitamente, gostaram de mim e me levaram para casa. Uau, uma nova vida estava chegando. Mas quando tentei discutir um conceito científico na hora do almoço, meu novo pai disse que uma menina não deveria encher a cabeça com essas bobagens. Bobagens? Mas era tão interessante! Tentei despertar o interesse pela ciência em meus novos pais todas as noites durante um mês, mas eles se tornaram mais sombrios a cada dia. E no final, eles me mandaram de volta para o orfanato. Eles disseram que eu era uma criança muito complicada. Que traição! Eles me devolveram como um brinquedo quebrado. E essa situação se repetia vez após vez. Entrava em uma nova família e algumas semanas depois, os entediava com as minhas conversas sobre ciências. Eles tentavam me reeducar, até me puniam, mas acabavam me devolvendo ao orfanato. Percebi que algo estava errado comigo, já que nenhuma família queria me deixar ficar. Parei de esperar por uma infância feliz. Tudo que eu tinha em mim era a raiva dos chamados pais adotivos. A única coisa que me ajudou a me distrair desses pensamentos foram os livros. Li muito e comecei a me interessar por robótica. E assim que fiz 16 anos, entrei na faculdade científica de maior prestígio no país através de uma bolsa de estudos. E escolhi a robótica. Eu estava indo muito bem. Meu modelo de robô parecia quase indistinguível de um humano. Depois de tanto sucesso, consegui uma sala separada para o laboratório, onde poderia morar e continuar aprimorando meus robôs. A vida estava melhorando e os pensamentos tristes sobre a minha família não me visitavam mais. Entrei na sala de aula e me sentei ao lado da minha amiga Rebeca. Ela parecia muito feliz. Porque a mãe, o pai e o irmãozinho vieram com ela hoje? O quê? Eu pensei que você fosse a única na família. A Rebeca respondeu que era filha única de verdade e que esse, como ela disse, engano foi adotado por seus pais quando ela foi para a faculdade. Mas agora eles vão devolvê-lo. A Rebeca respondeu com orgulho. Ele é muito barulhento e constantemente estraga tudo. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. Tudo se misturou na minha cabeça, mas um pensamento se tornou claro na minha mente. Eu não tinha culpa de nada. Tudo era culpa dos pais adotivos. Esses monstros recusavam crianças e arruinavam seus destinos. E então o plano de vingança surgiu na minha cabeça. Agora era a vez dos filhos estragarem a vida de pais irresponsáveis. Depois disso, trabalhei a cada minuto que tinha livre, aprimorando meus robôs. Eu os tornei indistinguíveis de crianças comuns, mas droga, eu não conseguia. Os robôs bebês paralisavam, começavam a falar com vozes de adultos, com os olhos revirados. Eu estava desesperada. Mas a frase do meu pai soava na minha cabeça, da qual sempre me lembrei: se algo não der certo, tente novamente. Trabalhei nos robôs por dias e noites e acho que consegui. Havia mais de uma dúzia de modelos de robôs de diferentes idades, de 4 a 8 anos, na minha frente. Agora era a parte mais importante do plano: desenvolvimento de um aplicativo para um orfanato. Claro, não era real, mas ninguém precisava saber sobre isso. Este aplicativo deveria ajudar a adotar uma criança sem todos esses problemas com papelada. Você loga, escolhe uma foto e uma descrição da criança e em um dia elas poderiam se tornar parte da família, sem checagens. Eu carreguei minhas fotos de bebês robôs lá e lancei o aplicativo na internet. 10 minutos depois, recebemos uma notificação sobre o primeiro download do aplicativo, e depois outro, e outro! E aqui estava a primeira mensagem. Bom, senhorita Travis, claro, esse menino estará com você amanhã.
Me senti eufórica. Levei o bebê robô para a casa da senhorita Travis, toquei a campainha e desapareci de vista. O mais importante é que eles não descobrissem como eu era. A porta da frente se abriu e a senhorita Travis se surpreendeu ao ver a criança em sua porta. Abraçou ela e a levou para dentro de casa. No dia seguinte, ela escreveu uma mensagem com uma avaliação entusiasmada e disse que recomendaria este aplicativo para sua amiga, e a amiga dela recomendou a sua amiga. Logo, 20 famílias se tornaram pais felizes de bebês robôs. Assisti ao devaneio familiar com a ajuda de pequenas câmeras de vídeo montadas na pupila dos meus bebês. Aí chega de sentimentalismo. Inseri uma nova linha de código no programa dos meus robôs. Então me sentei na frente das telas, me preparei. O show começou. Meia centena dos meus filhos robôs paralisou, reiniciou e começou a destruir o lugar. Eles quebraram pratos, rasgaram papel de parede, quebraram móveis. Os pais ficaram perplexos, tentaram acalmá-los, mas sem sucesso. Alguns até começaram a gritar com os filhos. Pessoas loucas! Todas as pessoas deveriam fazer testes de adequação antes de decidirem adotar crianças. Depois de alguns minutos, meu telefone vibrou. Mensagens começaram a chover em minha conta pessoal. Queremos devolver a criança. De jeito nenhum. Enviei imediatamente uma mensagem em resposta com uma intimação do tribunal. Se vocês decidirem reclamar sobre alguém, vocês enfrentarão a prisão. Vocês adotaram crianças ilegalmente. Eu me senti eufórica. Afinal, caso contrário, esses monstros mandariam imediatamente as crianças para o orfanato. Fiquei feliz em pensar que a justiça estava sendo restaurada. Naquele momento, um pedido de adoção de uma criança veio de alguém chamado Dave Brown. Eu abri seu perfil. Na coluna de atividades, ele escreveu cientista. Imediatamente pensei em meu pai e um nó veio na minha garganta. Eu precisava colocar a cabeça no lugar. Esse era outro monstro que deveria receber o que merecia. Parabéns, Dave Brown. Amanhã você será pai. Coloquei o bebê robô em uma cadeira de bebê e levei para a casa do cientista. Vamos dar uma olhada no seu comportamento, papai. Dave Brown se mostrou um pai surpreendentemente paciente e atencioso. Pelo que eu entendi, ele morava sozinho, mas nunca deixou a criança por um minuto. Ele até mudou o berço para seu local de trabalho. Foi tão comovente. Brrr, o que há de errado comigo? Eu sabia que esses hipócritas tratavam as crianças assim. Porque eram obedientes. Era fácil amar o filho perfeito, mas agora tudo mudaria. Fiz alterações no código e reiniciei o programa. Foi exatamente igual à primeira vez. A criança começou a ser caprichosa e quebrar tudo ao seu redor. Assistia a todas as telas e apreciava de ver os pais adotivos sofrerem. Mas uma das telas, de repente, piscou e desligou. O quê? Esse era o bebê de Dave Brown? O que havia de errado? Isso nunca tinha acontecido antes. Talvez algo tenha dado errado após a reinicialização. Tentei encontrar um erro no código ao conectar a este robô em particular, mas de repente a mensagem conexão interrompida apareceu na tela. Tentei retomar o programa, mas foi em vão. Já passava da meia-noite. Então reiniciei o programa e fui para a cama. Não fechei os olhos a noite toda, mas pensei nas linhas do código. Nada poderia ter quebrado, se não houve interferência externa. Aterrorizada, pulei da cama e corri para as telas. Todas estavam desabilitadas. Diabos, como isso foi possível? De repente, ouvi um som estranho vindo do corredor. Havia algo rangendo, estalando e se aproximando de mim. Deus, o que está acontecendo? Peguei um pedaço de metal de um kit de construção e, tentando não fazer barulho, fui para o corredor. Eu estava me preparando para ver uma gangue de ladrões lá, mas dúzias de robôs estavam correndo pelo meu apartamento. Meus robôs! Eles destruíram tudo. Fiquei muito assustada e lentamente voltei a me esconder. Mas todos os robôs olharam para mim em um instante. Aberrações! Corri para a sala, mas eles estavam na minha frente e me cercaram. Eu estava paralisada de choque. Gritei comandos de desligamento, mas eles absolutamente não me ouviram e me encurralaram. Eles estavam prestes a me matar. Eles já tinham as mãos em cima de mim. Eu fechei os olhos com força, me preparando para o pior, quando de repente uma voz masculina soou na sala. Pare! E os robôs paralisaram. Virei lentamente a cabeça. Dave Brown, aquele cientista, estava parado na entrada. Como ele chegou aqui? Dave disse que percebeu quase imediatamente que a criança não era real. Ele craqueou o código e deu ao robô a tarefa de encontrar a fonte do sinal. Todos os robôs estavam conectados à mesma rede, então todos eles foram automaticamente para a fonte. O Dave me perguntou por que eu criei crianças falsas. Me recusei a responder. Mas então o Dave deu um comando aos robôs e eles continuaram a me encurralar. Gritei que contaria tudo a ele.
Dave parou os robôs. Eu ansiosamente comecei a contar minha história. Sobre minha infância em um orfanato, sobre o ódio por pais adotivos, sobre vingança. Achei que o Dave ordenaria que os robôs me partissem ao meio. Mas em vez disso, o Dave de repente abaixou os olhos, sentou-se no chão e começou a contar porque decidiu adotar uma criança. Acontece que há 1 ano ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro e ainda não conseguiu se recuperar. Ele disse que era insuportável para ele e que esperava tentar começar a vida de novo, adotando uma criança. Eu nunca o teria mandado de volta para o orfanato. Dave terminou abruptamente. E então ele acrescentou que, embora houvesse famílias adotivas ruins, havia muitas pessoas boas no mundo que estavam prontas para amar uma criança, não importa o que fossem. Quase comecei a chorar. Naquele momento, vi o som da sirene fora da janela e 1 minuto depois a polícia invadiu a casa. Acontece que Dave havia ligado para eles. Ele não iria me matar, mas eu tinha que entender as consequências das minhas ações. O tribunal me considerou culpada e agora estou na prisão pelo 2º ano. Durante esse tempo eu consegui repensar e entender muito. Por exemplo, o fato de que o passado nunca pode ser mudado e, portanto, a vingança não tem sentido, mas está nas nossas mãos tornar o presente melhor. O Dave me visita todas as semanas. Acontece que temos muito em comum. Acho que estou irrevogavelmente apaixonada por ele. E parece que é mútuo. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal. Eu estava andando em um corredor frio de hospital. Havia corpos cobertos por toda parte e um cheiro estranho. Virei novamente e aqui estava o escritório que eu precisava. Entrei, acenei para o médico-chefe e coloquei com confiança o envelope com o dinheiro na mesa. Com isso, ele sorriu e me entregou um pacote de certidões de óbitos e adoções. Excelente! Saí rapidamente do hospital, entrei no carro e logo estava no prédio de fundos da assistência social. Uma cliente estava esperando por mim lá. Entreguei os documentos para ela e alguns minutos depois ela voltou e me entregou um envelope com o dinheiro. Uau! Era um verdadeiro trabalho dos sonhos! Meu esquema funciona assim. Eu compro documentos de crianças condicionalmente mortas. Elas desapareceram ou fugiram de orfanatos e não foram encontradas. E então, eu as considero vivas, com documentos falsos. Eu vendo esses documentos para os clientes e o Estado paga a eles benefícios em dinheiro para crianças supostamente adotadas. E eu recebo uma boa porcentagem. Muitas pessoas me julgariam, mas não tenho vergonha. Acontece que meu pai morreu há alguns anos. Durante toda a minha vida, meu pai trabalhou honestamente para o Estado, para nos alimentar, mas teve câncer. Ele precisava de uma cirurgia cara, mas o Estado não nos deu 1 centavo. Nós já não tínhamos mãe, e então nosso pai morreu. Então eu decidi, se as autoridades não se importavam com a minha família, eu não viveria de acordo com suas leis. E logo fiquei sabendo que o Estado paga uma quantia considerável pela adoção de uma criança. Foi quando inventei esse golpe. Encontrei listas de crianças que já estavam formalmente mortas e rapidamente adotei vários mortos. No entanto, rapidamente percebi que não poderia adotar todas as crianças sozinhas. Os serviços públicos suspeitariam de algo. Mas eu não podia desistir da mina de ouro. Comecei a procurar garotas que estivessem dispostas a encher seus bolsos com isso. E então, após outra transação, eu estava voltando para casa com um maço de dinheiro. Vou ficar milionária logo logo. Quando estacionei no meu chalé, vi um policial parado na porta. Ele estava segurando a mão de um menino sujo. Pode estar na casa errada? Mas quando o policial me viu, perguntou meu nome, ficou feliz e disse que a patrulha havia encontrado meu filho Pedro na fronteira. Eu não entendi nada. Mas então me lembrei, entre meus primeiros adotados estava um certo Pedro. Ele estava listado como desaparecido, mas meu amigo, o médico-chefe, facilmente fez os documentos dele. Fingi que estava tudo bem e superei minha repulsa pelo maltrapilho. Peguei sua mão e com um sorriso forçado comecei a agradecer ao policial pela ajuda. Depois disso, rapidamente empurrei meu pseudo-filho para dentro de casa e comecei a desenterrar o que ele queria de mim. Por que diabos ele ressuscitou? Mas o pequeno Pedro disse que também não estava feliz em me ver. Descobri que há 6 meses ele fugiu do orfanato para ir para o México com amigos. Ele já deveria estar lá, mas eles pegaram ele. Estava em apuros, eu precisava me livrar dele o mais rápido possível. Então, orfanatos, guardas de fronteira e todos os outros adoram dinheiro, deve funcionar. Tirei um pacote do cofre e empurrei para o Pedro. Dei isso aos guardas da fronteira e mantenha isso em segredo, é claro. Mas o Pedro disse que o suborno era um plano fraco e que ele precisava de um adulto para ajudá-lo oficialmente a cruzar a fronteira. Que espertinho! Eu queria jogá-lo porta fora, mas ele parecia saber que eu não estava contando alguma coisa para ele. Ele disse que se eu me recusasse a ajudá-lo, ele diria ao policial que eu não era sua mãe adotiva. Malandrinho! Tentei me acalmar. Não queria ir para a cadeia. Tudo bem.
Vou levar ele até a fronteira e voltar o mais rápido possível. Com um suspiro, voltei para o carro e sentei ao volante. O Pedro pulou para dentro no banco do lado e partimos. Para me livrar do garoto o mais rápido possível, decidi pegar um atalho até a fronteira e atravessar o canyon. O Pedro não disse uma palavra durante todo o caminho. Fiquei surpresa. Crianças poderiam ser tão calmas? Eu também fiquei em silêncio sobre o que eu deveria falar com uma criança. E então, quando estávamos passando pelo canyon, ouvi um barulho estranho e o carro começou a tremer. Eu diminuí e então saí do carro. Droga, a roda direita estava quebrada. Queria chamar um guincho, mas não tinha sinal. Porcaria de canyon! Mas tinha que ter uma cidade à frente. Saímos do carro e andamos pela rodovia. O Pedro queria me consolar, mas eu disse a ele para calar a boca. Era tudo culpa dele. Depois de uma hora eu estava terrivelmente cansada, meu corpo doía e eu estava morrendo de sede. Já era fim de tarde quando chegamos a uma cidadezinha miserável que mais parecia uma vila. Eu torcia para que houvesse um lugar para passar a noite. Eu disse ao Pedro que pagaria nosso quarto de hotel. E pela manhã iríamos para a fronteira no primeiro ônibus. Comecei a procurar minha carteira, mas então percebi que a deixei no carro. Isso foi a gota d'água. Onde iríamos dormir agora? Eu não tinha mais forças, então me sentei no chão e comecei a chorar. O Pedro me chamou de covarde e foi até a casa mais próxima pedir um lugar para dormir. Deus, que humilhante! Eu não vou ser uma mendiga. Mas já estava escuro e eu estava ficando com frio. Tive que deixar meu orgulho de lado e ir atrás do Pedro. Batemos em todas as casas e finalmente tivemos sorte. Uma senhora nos deixou passar a noite em sua cabana. E como a cabana era miserável, paredes gastas ao nosso redor e não havia nem mesmo uma cama no quarto. Isso era exatamente como quando eu era criança. Meu pai trabalhou muito para nos sustentar, mas ainda morávamos em um barraco podre. Deitei no chão, mas não conseguia dormir. O Pedro olhou para mim enquanto eu me virava, e então ele saiu. Ei, onde você está indo, garoto? Ele voltou alguns minutos depois com alguns sacos e um pouco de feno, explicando que tinha pegado eles no celeiro da velha. O Pedro encheu apressadamente as sacolas e colocou-las no chão, dizendo que seria mais conveniente para nós. Uau, esse Pedro era um menino prestativo. Pedro admitiu que gostaria de viver como um adolescente normal, mas não teve nenhum apoio. Suas palavras passaram por mim, exatamente como me sentia após a morte do meu pai. Surpreendentemente, eu tinha algo em comum com esse menino. Eu imediatamente adormeci na esteira macia, mas depois de algumas horas senti alguém balançando meu ombro. O que está errado? O Pedro explicou que estávamos atrasados para o ônibus. O dono da cabana disse que partiria em menos de uma hora. Oh, droga! Nós corremos pela cidade. Nunca tinha corrido tão rápido na minha vida. Mas então um ponto de ônibus surgiu ao longe e ao lado dele estava uma lata velha que parecia um caminhão. Descobri que os habitantes locais consideravam isso um ônibus. A traseira do caminhão já estava lotada com gaiolas com frango misturadas com gente. Eu não ia de jeito nenhum. Mas o Pedro alegremente subiu na traseira da caminhonete e estendeu a mão. Ele disse que não tinha outra saída. Diabos! Segurando meu nariz, entrei na caminhonete e com um grande estrondo seguimos ao longo da rodovia. Era terrível andar na traseira do caminhão. Pulávamos a cada solavanco e um fedor sufocante vinha das galinhas. O Pedro tentou me distrair e começou a me contar histórias sobre sua fuga. No começo eu não queria ouvir essa bobagem, mas o Pedro estava se divertindo. E como ele poderia não estar amargurado por uma vida tão dura? Eu o apoiei e contei sobre meu pai. E com que crueldade ele tinha sido tratado pelo governo. O Pedro ouviu com simpatia, e em algum momento eu até me senti aliviada. Finalmente alguém me entendeu. Talvez nem todas as crianças do mundo fossem tão terríveis. Então percebi que um homem peludo estava olhando para mim de forma atrevida. Ele chamou minha atenção e me fez um elogio vulgar. Como ele se atreveu? Eu imediatamente o repreendi, mas o bruto estava furioso. O homem começou a se aproximar de mim. Ei, já chega! Estávamos indo tão rápido que era impossível pular. E o caipira asqueroso já estendeu as mãos sujas para mim. Este era o fim. Mas de repente o Pedro se colocou entre nós e disse ao homem que me deixasse em paz. E com um movimento nocauteou. Fiquei chocada. Como ele conhecia essas técnicas? O Pedro respondeu que o orfanato o ensinou a se defender. Nossa, esse menino sabe se virar sozinho. Mas ao mesmo tempo percebi que esse menino não parecia ter uma infância normal. De repente o caminhão freou bruscamente e todos os passageiros caíram no chão. O que está acontecendo? Então o motorista zangado veio até nós e disse para o Pedro e para mim sairmos do caminhão. Espere, estávamos nos defendendo. Mas o motorista da aldeia não se importou. Ele voltou para trás do volante e saiu rapidamente, deixando a gente em algum fim de mundo. Eu estava desesperada. Como iríamos chegar à fronteira agora?
Mas então eu tenho uma placa, descobri que ficava a apenas alguns quilômetros de distância. O Pedro se animou e disse que provavelmente seus amigos no México estavam esperando por ele. Com o resto de nossas forças, avançamos ao longo da estrada. Em uma das curvas, vimos algumas crianças magras com roupas esfarrapadas. Tentei deixar pra lá, mas de repente estava pensando. Eu sempre tinha sido incomodada por essas crianças antes, mas agora eu de repente senti uma pena delas. Fui até elas e perguntei onde estavam seus pais. Um menino respondeu com a voz fraca que não tinham pais, todos eram órfãos. Foi como ser apunhalada por uma adaga. Graças aos golpes, rapidamente fiquei rica, mas no final gastei tudo em algumas bugigangas. Mas esse dinheiro poderia ajudar outras crianças que tinham mais problemas do que eu. Posso ficar com Pedro, pelo menos? Então olhei para trás e percebi que o Pedro tinha desaparecido. Onde diabos ele poderia ter ido? Em pânico, perguntei aos rapazes se eles viram para onde ele correu, mas eles apenas encolheram os ombros. Continuei correndo, tentando descobrir com os pedestres ocasionais se eles tinham visto Pedro. E de repente o local lembrou que tinha visto um menino sendo capturado por homens grandes da gangue local. Deus, pode ser o Pedro! Ele apontou para uma cabana abandonada no fundo do cânion, o covil da gangue. Muito provavelmente ele foi arrastado para lá. Antes de terminar de ouvir, corri pra lá e corri ao redor do barraco por todos os lados. Em uma das janelas eu vi o Pedro. Ele já estava sendo abordado por alguns tipos musculosos com bastões. Ah, droga! Eu hesitei. Eu não precisava arriscar minha vida pelo Pedro, porque ele não era meu filho. Mas ele tinha feito muito por mim e agora ele estava com problemas. Por que eu estava esperando? Tinha que agir rápido. Em uma corrida desesperada, pulei pela janela e empurrei um dos grandalhões que estavam na entrada. Corre, Pedro! O Pedro aproveitou o momento e correu imediatamente para a porta. Corri atrás dele, mas um dos marmanjos me agarrou. Então eu vi o Pedro. Ele rapidamente acertou o grandalhão com uma tábua e fugimos o mais rápido que podíamos. À noite continuamos nosso caminho até a fronteira. E aqui estávamos nós, finalmente. Teve uma pausa estranha enquanto o Pedro olhava para baixo envergonhado e me agradecia pela ajuda. E de repente eu percebi que não queria acabar. Eu tinha ficado muito apegada ao Pedro durante esse tempo. Eu o abracei com ternura e comecei a chorar. Havíamos passado por tanta coisa juntos. Pedro parecia quase estar chorando também. Mas nós dois sabíamos que qualquer jornada sempre termina. Eu assisti o Pedro ir até que ele estivesse fora de vista. Eu esperava que tudo ficasse bem para ele e ele definitivamente fosse feliz. Era hora de eu voltar para a minha vida. E eu pensei que sabia como mudar isso agora. Cheguei em casa em segurança. Havia muito dinheiro no cofre, mas eu não estava mais feliz com isso. Eu me senti mais sozinha do que nunca. De repente, alguém tocou a campainha. Poderia ser o Pedro. Eu pensei, de repente, e fiquei contente com esse pensamento e corri para a porta. Mas era apenas um entregador. E então tive uma ideia. E se eu adotasse uma criança? Só que dessa vez eles estivessem bem vivos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava tão feliz por finalmente conhecer os pais do Pete. Já estávamos nos aproximando da casa e os pais dele nos encontraram na entrada. Quando cheguei um pouco mais perto, pude ver seus rostos. Ah, meu Deus! Essas eram as pessoas com quem concordei em me tornar uma mãe de aluguel e ter um filho. Claro, o Pete não sabia de nada. Tive de fazer isso para pagar o tratamento da minha irmã mais nova. A Milana precisava de um transplante de rim urgente. Os médicos prometeram fazer o melhor, mas eu precisava conseguir o dinheiro. Nossos pais morreram há muito tempo, não havia mais ninguém para ajudar. Mas a quantia era enorme, onde eu conseguiria tanto? Eu estava desesperada. Passei o dia inteiro procurando empregos e de repente me deparei com um anúncio sobre procurando uma mãe de aluguel para um casal de idosos. Era oferecido muito dinheiro para isso, deve ser o suficiente. Fiz exames, passei por alguns procedimentos e logo o médico disse, você está grávida. Eu não podia acreditar que tinha feito isso, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar a minha irmã. Quando meus pais se foram, ficamos sozinhas e prometemos ajudar uma a outra e ficar juntas. Eu recebi uma grande quantia adiantada e imediatamente levei o dinheiro para a clínica. Não contei nada ao meu namorado, Pete. Tive medo de que ele me deixasse logo de cara. E para que ele não percebesse, tive que mentir que ia passar um ano fora da cidade, me preparando para a faculdade. Parece que ele acreditou. O Pete era meu primeiro amor. Eu queria casar com ele. E agora ele me apresentou aos seus pais. Foi tão emocionante. Esse mundo é um ovo. Quem diria que eu estava carregando uma criança para eles? Em pânico, disse ao Pete que estava com uma intoxicação alimentar. Me virei e corri para casa. De repente, o telefone tocou. Era o Pete. Eu me preparei para o pior.
Mas ele disse que entendeu que devia ser emocionante conhecer os pais do futuro marido. Em seguida acrescentou que provavelmente hoje não era a melhor opção para se conhecerem. Eles recentemente brigaram muito com ele porque ele sempre ficava na rua até tarde, seus pais ficavam preocupados e dormiam mal. Depois disso, Pete se ofereceu para me ajudar a mudar da cidade, mas eu insisti que poderia lidar com isso sozinha. No dia seguinte, mudei todas as minhas coisas para a casa de campo. Assim que desfiz as malas, senti que já estava com saudade do Pete, mas eu me controlei. Contanto que ele não descobrisse a minha gravidez, essa era a única maneira de salvar nosso relacionamento. Eu tinha acabado de deitar no sofá com meu livro quando a campainha tocou. Quem era? Na minha confusão, abri a porta e vi o Pete com uma mala enorme. Eu não soube o que dizer. Qualquer garota na minha posição teria ficado feliz, mas eu estava apavorada. Ele logo descobriria sobre minha gravidez. Pete disse que tinha percebido que queria morar comigo e que não iria atrapalhar minha preparação para a faculdade. Nervosa, tentei dizer que ele ia ficar entediado aqui. Não tinha bares, não tinha festa. Mas o Pete disse para não se preocupar. Seus amigos podiam vir de carro. E essa noite haveria a primeira festa em homenagem à inauguração da casa nova. Eu estava prestes a chorar, mas decidi dizer ao Pete para ir para a cidade logo após a festa. Eu precisava ficar aqui sozinha. Quando os convidados se reuniram, o Pete ofereceu um brinde à anfitriã. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu mal conseguia conter minha empolgação. Eu não podia beber álcool. Nervosa, eu pedi um pouco de água. O Pete respondeu impaciente que não tinha notado meu anseio por um estilo de vida saudável antes. Então o Art, seu melhor amigo, veio até mim. Eu só o tinha visto algumas vezes antes, mas sabia que todos pensavam que ele era um cara bom. E o Art também tinha água no copo. Ele disse que para uma boa vibe e diversão você não precisava beber. Mas então o Pete entrou na conversa e disse que sabia como me animar. Ele trouxe minha comida indiana favorita com ele. Mas o cheiro do curry me deixou enjoada e imediatamente corri para o banheiro. Quando voltei, o Pete disse com raiva: "O que é de errado com você?" Hesitei e ele apenas se virou e voltou para os seus convidados. Definitivamente não era hora de falar como eu queria ficar sozinha. O Pete já estava com raiva de mim. Mas o melhor momento para mandar o Pete embora não chegou. Com o passar dos dias, minha barriga continuou a crescer e meus hormônios transformaram meu humor em uma montanha russa. Certa manhã, acordei em um estado terrível. Minhas pernas estavam inchadas e doía tocar os meus seios. E então eu vi uma mensagem esquecida no meu telefone. Era do Pete. Não se esqueça, é o aniversário de casamento dos meus pais. Aqui às 7. Espero que dessa vez vocês se conheçam. Droga! Eu prometi ir lá! Agora eu definitivamente não poderia escapar. Então eu precisava ter certeza de que eles não me reconheceriam. Em desespero, coloquei um suéter velho e alargado, amarrei um lenço na cabeça e coloquei óculos escuros. O Pete voltou e olhou para mim. Eu iria usar isso? Mas rapidamente respondi que não havia tempo para me trocar. Os pais do Pete ficaram se olhando de maneira estranha durante todo o jantar. Afinal de contas, eles me reconheceram. E no final, a mãe dele disse que eles tinham uma boa notícia. Logo teriam um filho. O Pete ficou surpreso. Ele não entendia como isso era possível na idade dela. Mas a mãe dele gaguejou que eles haviam encontrado uma excelente mãe de aluguel e ela já estava grávida do futuro irmão ou irmã dele. Ufa! Então eles não perceberam que era eu. E então o Pete comentou com uma risada que apenas as idiotas concordariam em carregar o filho de outra pessoa por dinheiro. Do que é que ele entendia? Gritei que ele estava errado e, mal contendo as lágrimas, corri para a rua. Pete me alcançou e disse que finalmente estava cansado dos meus caprichos. Sabe, é melhor nos separarmos, dar um tempo um do outro, ele disse. O quê? Pete acrescentou que queria ficar na casa do seu amigo Art, o cara da festa, por uma semana. Doeu em mim ouvir isso, mas talvez ainda tenha sido melhor, porque se nós terminássemos, o Pete não veria minha barriga crescer. Em casa, o Pete arrumou suas coisas e saiu imediatamente. Art estava esperando por ele, e eu fui tomar banho para relaxar. Então eu ouvi um barulho no corredor. O Pete estava de volta. Todas as minhas coisas estavam no quarto e ele ia ver minha barriga. Eu coloquei um roupão e decidi entrar furtivamente na sala de estar. Prendendo a respiração, tentei me mover o mais silenciosamente possível, mas mal conseguia mover minhas pernas inchadas. E então eu vi o Art, aquele amigo do Pete, parado na minha frente, atordoado. Ele sem jeito explicou que o Pete tinha esquecido sua camiseta e pediu que ele pegasse para não ter que me ver. Ele olhou para minha barriga, era perfeitamente visível sob o roupão. Inferno, ele ia contar ao Pete agora! Fiquei tonta de medo e comecei a cair. O Art imediatamente correu para mim e me ajudou a sentar no sofá.
Lágrimas encheram meus olhos. Art, eu não tive a intenção de enganar ninguém. E então eu disse a ele que estava carregando o filho de outra pessoa para salvar a minha irmã. Depois disso, Art olhou para o canto por um longo tempo e ficou em silêncio. Eu não devia ter tagarelado. Mas então ele disse as palavras que me fizeram estremecer. Que se algo acontecesse com seu ente querido, ele também faria de tudo para ajudar. Então Art percebeu que minhas pernas estavam muito inchadas. Ele disse que quando sua mãe estava grávida do seu irmão mais novo, ele frequentemente a massageava. E ele se ofereceu para me ajudar. Fiquei surpresa, mas concordei, minhas pernas doíam muito. E assim que o Art começou a me massagear, ouvi: por que o Art está demorando tanto? E de repente o Pete estava na sala. Furioso, ele gritou que não estava nem um pouco surpreso por eu já estar traindo ele. Pete, espere, você entendeu errado. Achei que o mundo tivesse desabado. O que aconteceria agora? Continuei ligando para o Pete na semana seguinte, mas parece que ele me bloqueou. Eu estava em uma bad vibe, mas sabia que precisava me recompor. Pelo menos pelo bem da minha irmã Milena. Tentei sair da cama, mas ouvi passos no andar de baixo. Pete, é você? Mas era o Art. Ele me trouxe uma sacola inteira de frutas. Eu perguntei a ele sobre o Pete. Ele ainda está bravo comigo? Então o Art pegou minha mão e disse que eu não precisava do Pete. Tudo ficaria bem e o Art cuidaria de mim. Mas o Pete entendeu errado e eu não o traí. Eu estava carregando um bebê apenas pela minha irmã. E fazia muito tempo desde que a visitei no hospital. E de repente o Art disse: então o que estamos esperando? Vamos! Fiquei triste ao pensar que o Pete nunca se interessou tanto assim por ela. O Pete sempre dizia: você precisa virar a chave. Me convidava para outra festa. Eu concordei e o Art e eu fomos para o hospital. E só quando entrei na sala, vi que minha irmã mais nova finalmente recuperou os sentidos. Mas o médico ao lado da cama da Milana me disse para não ficar muito feliz. A condição da Milana era instável e o novo órgão poderia não se estabelecer. Mas o principal é que ela já estava acordada. Art e eu visitamos a Milana quase todos os dias. Tudo parecia estar indo bem, ela estava melhorando rapidamente. No começo eu fiquei um pouco preocupada em como minha irmã aceitaria o Art, mas pareceu que eles se deram bem rapidinho. Eles passaram horas juntos discutindo quadrinhos e desenhando uma maquiagem de super-herói. Eu estava tão feliz, fiquei surpresa ao ver que parecia estar me apegando ao Art também. Certo dia estávamos voltando do hospital e Art me pediu que parasse para jantar em um café. Hesitei porque esse era o café favorito do Pete. Eu não soube o que fazer, mas achei que toda aquela coisa do Pete fosse coisa do passado e concordei em ir pra lá mesmo assim. E assim que fizemos o pedido, o Art, constrangido, disse que há muito tempo gostava de mim. Eu estava confusa, mas Art acrescentou que não teve como contar por causa do Pete. Eu senti minhas bochechas corarem. E naquele momento vi o Pete entrar no café. Ele estava com o braço em volta de uma garota loira. Como ele ousou? Então recebi uma mensagem no meu telefone. Era do hospital. O médico escreveu que o rim ainda não se estabilizou e a Milana precisava urgentemente de um novo doador. Tentei me levantar e de repente senti que minha bolsa parecia ter estourado. O chão caiu embaixo dos meus pés novamente e eu caí na escuridão. Eu acordei no hospital, o Art não estava em lugar nenhum, nem o bebê. E quanto a Milana, Deus, o que está acontecendo? Mas então a porta se abriu e os pais do Pete entraram, aplaudindo, segurando uma pequena manta de bebê contra o peito. O médico também me entregou algum tipo de distintivo de super-herói. Era o distintivo favorito da Milana. O que isso significa? O médico disse que minha irmã já havia se recuperado da segunda cirurgia e até pediu para me passar esse crachá em sinal de agradecimento. Eu não entendi nada. Conseguimos? Quando encontraram o doador? O médico me olhou surpreso e disse que foi meu amigo quem deu o rim. Art? O médico olhou para o prontuário e acenou com a cabeça. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Um mês depois, a Milana, o Art e eu fomos para a praia. Olhei para as ondas e pensei, como era bom quando as dificuldades ficam no passado. E agora vi uma nova vida e feliz à nossa frente. Me virei para o Art e disse: obrigada, Art. Você é meu super-herói. A Milana sorriu alegremente. Aliás, a menina que dei à luz se chama Milana. Às vezes a visitamos com toda a família. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!